Fala aí, bonecos e bonecas, beleza? Tonhão aqui e hoje eu estou aqui para explicar como vocês o que são os raios, o que são os trovões e o como funcionam os para-raios, que são os objetos que protegem a gente dos raios. Vamos começar primeiro com os raios. O que são os raios? Os raios nada mais são do que descargas elétricas que acontecem entre as nuvens e o Sol. Vou explicar como é que funciona. Bom, os raios eles se formam na nuvem. Na nuvem, mais ou menos a 12 km de altura. Nessa temperatura, nessa altura, existe um frio extremo. Isso faz com que as partículas mais em cima, que as moléculas de água mais em cima das nuvens acabem congelando, assim formando um granizo. Esse granizo então vai cair de volta na Terra em forma da chuva de granizo, que vocês conhecem muito bem. Eu acho que o carro de vocês já deve ter quebrado o vidro por causa da nuvem de granizo. Mas enfim, só quando esse granizo começa a descer da nuvem, ele acaba atingindo outras moléculas de água. Isso faz com que aconteçam milhares de colisões que desfazem os elétrons e acabem fazendo eles soltarem. Isso faz com que a nuvem tenha uma carga positiva na parte de cima e uma parte negativa na parte de baixo. Essa carga negativa, então, ela vai tentar se neutralizar através do solo. Então acontece o raio, que no caso é a troca de elétrons do solo e a nuvem. Então vamos lá, vou desenhar aqui, ó, cargas positivas do solo e aqui as cargas negativas, que vêm das nuvens. Quando a molécula troca, uma quantidade imensa de energia é liberada. Isso acaba produzindo uma luz que a gente chama de relâmpago. Também acontece uma grande explosão, que acaba fazendo um som extremamente alto, que é chamado trovão. Aqui está o modelo do raio. Agora, vocês já devem ter se perguntado por que o trovão sempre acontece depois do relâmpago. Eu vou explicar isso para você. Na verdade, a explicação é muito simples. Acontece que a velocidade da luz é infinitamente mais rápida que a velocidade do som. Quanto a velocidade da luz é? É de 299.792 km por segundo. A velocidade do som é de apenas 1.238 km por hora. Isso faz com que a luz do relâmpago demore cerca de milissegundos para poder chegar até os seus olhos e você conseguir ver. E a luz do trovão só pode ser ouvido alguns segundos depois. Claro que isso também vai depender do quão perto do raio você esteja. Como o raio libera uma explosão, essa explosão pode acabar sendo muito destrutiva para casas ou prédios que ficam no alto. Foi por isso que Benjamin Franklin, em 1752, inventou o para-raios, que é um mecanismo que protege as estruturas dos raios. Existem atualmente duas versões do para-raios, que é o para-raio de Franklin e o para-raio de Faraday. Eu vou explicar cada um deles como funciona. Primeiramente, o para-raio de Franklin. Ele é dividido em três partes, que são os captadores, os fios condutores
do aterramento. Vamos lá. Os captadores, eles são feitos de metal. Metal porque, no caso, o metal faz ligação metálica, que é por causa do tipo de ligação que os metais fazem. No caso, a ligação metálica que permite a passagem de elétrons muito facilmente entre o metal. Os captadores, então, são posicionados em cima do prédio. O raio vai sempre atingir o que estiver mais próximo dele, o que mais conduz eletricidade. Quando o raio atinge o captador, ele é responsável por enviar essa carga elétrica para os condutores. Os condutores nada mais são do que fios que conectam o captador com o aterramento e permitem a passagem da corrente elétrica. Por fim, temos o aterramento. O aterramento, ele é um dispositivo. O aterramento nada mais é que um bloco gigante de metal que é cavado no solo. Esse bloco de metal tem como objetivo receber a corrente elétrica e dissipar ela para o solo. Ou seja, quando uma atinge um para-raio, ao invés de ele destruir tudo que há em volta, a corrente elétrica é contida e enviada e redirecionada para o solo, onde ela pode ser facilmente dissipada. Agora eu vou falar sobre outra versão do para-raio, que é o para-raio de Faraday. O para-raio de Faraday nada mais é do que uma gaiola de Faraday meio que gigante. Nós temos uma série de barras de metal e dois captadores que ficam por da construção. Esse captador semelha a função do captador de Franklin, que no caso é pegar a corrente elétrica. Só que aqui você pode observar como é que as barras, os fios condutores estão por volta de todo o prédio, assim formando tipo uma espécie de gaiola contra ele. Cada fio condutor conduz uma parte da célula de eletricidade de volta para o solo. Assim, os dois para-raios têm a mesma função, mas eles executam de forma diferente. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado a todos. Deixa o like, se inscreva e tchau! Bom, agora as meninas elas vão falar um pouco como é que funciona a segurança contra raios no meio da chuva. Essa maquete é uma representação de onde são os lugares indicados e não indicados de ficar quando chega e começa uma tempestade na praia e na sua cidade. Ao notar os primeiros sinais de uma tempestade se aproximando, é essencial buscar abrigo em locais seguros, como prédios com coberturas ou áreas de concreto. Em residências ou edifícios, é recomendável permanecer longe das tomadas, janelas e da rede hidráulica, assim como de terraços e telhados. As mesmas recomendações servem para edificações com para-raios. É recomendado desligar, se possível, os equipamentos eletrodomésticos da tomada, pois se cair a energia e ela ficar instável, em situações onde uma tempestade esteja ocorrendo e você está fora de casa ou longe, uma dica crucial é buscar abrigos seguros como veículos não conversíveis. Estacione em um local apropriado e mantenha-se dentro do veículo com as portas e vidros fechados e sem encostar nas partes metálicas. Ao contrário do que muitos pensam, os carros não são seguros em razão dos pneus de borracha, mas pela lataria metálica que conduz a corrente elétrica até o chão em segurança. E se estiverem passando um ônibus no momento, eles também são recomendados.
É importante evitar árvores e coqueiros, pois são condutores naturais de eletricidade. Isso ocorre porque a seiva presente no interior do tronco das árvores é condutora, melhor que o próprio ar livre. Se estiver na praia, e principalmente na água, saia imediatamente. A água salgada aumenta o risco de descargas elétricas. A água é uma grande condutora de corrente elétrica, então não se deve permanecer dentro do mar ou próximo a ele, como na areia, pelo risco de descarga indireta. A mesma recomendação serve para rios, lagos, piscinas e ficar próximo a embarcações atracadas. Não é recomendável a permanência embaixo de guarda-sóis e barracas, pois elas não oferecem proteção contra raios e têm mais chances de você ser atingido por estar em um local aberto. Não caminhe às margens da água na faixa de areia ou calçadão. Mantenha a distância de objetos metálicos altos, como cercas, que podem atrair raios. Michael Cristo, capitão do Corpo de Bombeiros, explicou que, como a praia é um campo aberto, não tem para-raio. Se estiver só você na praia, você vai servir de para-raio. Ele explicou que o raio atinge o ponto mais alto e tudo que está em volta. Por isso, é comum várias pessoas se ferirem com a mesma descarga elétrica. Se não houver nenhum abrigo seguro por perto, a orientação é afastar-se de qualquer ponto mais alto e de objetos metálicos. Manter os pés juntos, agachar-se até a tempestade passar. E é válido saber que não se deve ficar deitado.